Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse é o meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. E mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar com vocês as palavras e os ensinos que o nosso Senhor nos deixou. Essa noite nós vamos falar sobre uma passagem que está lá em Jeremias 33, uma passagem bem conhecida, 33:3. E como vocês estão? Vocês estão gostando do nosso canal, dos nossos vídeos? A gente precisa de um feedback de vocês. Deixem lá nos comentários um amém, deixem lá um oi, para a gente saber que vocês estão gostando, que vocês estão curtindo. E para a gente poder orar por vocês também. Quando vocês entram ali na linha dos nossos comentários, a gente vai identificando as pessoas que estão acompanhando a gente, e nós podemos já oferecer com mais atenção uma oração para essas pessoas, então fica melhor. Façam isso para a gente. E seguindo aqui sobre a nossa palavra que nos foi revelada essa noite, 33:3, Jeremias 33:3, que diz o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em outras traduções ele diz, clama-me a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, mais ou menos na mesma, mas o sentido é o mesmo, Esse sentido, muitas vezes a tradução pode ser um pouquinho diferente, mas o sentido da frase é o mesmo. O que isso quer dizer? O que Deus está falando para nós através do profeta Jeremias, quando ele diz, invoca-me, clama a mim, Como é que você fala com Deus? Como que você fala com Deus? Você tem orado, você tem buscado a Deus como? São as formas como Deus fala conosco. Nós falamos com Deus, nós nos comunicamos com Deus através de oração, através de meditação, meditando a palavra. Então são várias formas de se falar com Deus e de se ouvir Deus também, porque Deus fala conosco através das Escrituras, Ele fala conosco através de um amigo, através da sua própria esposa, que você conversa com ela durante os dias, durante alguns momentos, e você vai receber revelação de alguma coisa que você leu na palavra, de algum sonho que você teve, alguma orientação que Deus colocou no seu espírito. Deus te toca, Deus toca o seu espírito de alguma forma, e muitas vezes nós ficamos em dúvida, Nós temos essa dificuldade muitas vezes de identificar a palavra, a forma como Deus fala conosco. Então, existem várias maneiras, Uma delas é através das Escrituras. Então, essa daqui é uma maneira como Deus está falando conosco. Invoca-me e te responderei. Então, ou seja, ore, peça, Peça e eu vou te responder. Coloque-me à prova, faça a prova de mim. Tem uma passagem em Malaquias que Deus, uma orientação que Deus dá, ele fala, faça a prova de mim. Malaquias 3. Não vou me lembrar agora o versículo, mas ele fala, ele faz essa orientação, uma outra maneira que Deus está falando com você. E seguindo essa linha, nós temos ali em Mateus 6, ele diz o seguinte, lá no versículo 8, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, Deus sabe o que você quer antes de você pedir. Deus está dentro do teu coração o tempo todo. Ele sabe, ele conhece os teus pensamentos, ele conhece os teus desejos, conhece as tuas necessidades. Mas ele precisa que você peça. Ele precisa, Deus não é intrometido. Ele vai fazer o que você pede para ele. Uma das maneiras é você orando e fazendo essas petições através de oração. Faça essa oração sozinho, faça a oração em conjunto com outras pessoas, com seus amigos, com seus irmãos de fé, com seus parentes. Busque a Deus. Tá lá, ó. Antes que você peça, ele já sabe o que você tem, qual é a sua necessidade, qual é a sua vontade. Só que antes que você peça, ou seja, você precisa pedir, você precisa conversar com Deus.
Ele não é intrometido, ele não vai se intrometer na sua vida, ele não vai invadir a sua casa, né? Se você quer alguma coisa, se você tem alguma necessidade, em alguns momentos Deus vai agir, né, mesmo sem você pedir, né, através de de um livramento, né, de alguma coisa, de algum momento em que Deus vai cuidar de você. Aí já seria uma outra situação. Mas quando você clama a Deus, né, quando você está sempre clamando a Deus, buscando a Deus, essa é uma forma de você mostrar para Ele que você está se rendendo, né? Isso, você está se rendendo à vontade dele, à obediência, você está sendo obediente à vontade dele, né? Você está dando a ele o devido poder, ou seja, nessa oração, uma outra coisa interessante, essa passagem também está relacionada com um vídeo que a gente postou agora há pouco, né? Junto com esse versículo 6, 8, logo em seguida é a oração dominical, que foi um vídeo que a gente acabou de postar também. Então, você tem dificuldade com oração? Você não tem facilidade para orar? Ore o Pai Nosso, né? O famoso Pai Nosso, oração dominical, né? Que está logo em seguida ali, Mateus 6, 9, logo em seguida, né? Então você vai ter ali a oração de modelo que Jesus, né, deixou para os seus apóstolos, deixou para aqueles que estavam com ele naquele momento. E com isso você começa a se aproximar e permitir que o Espírito Santo Haja, né? Isso, o Espírito Santo comece a agir no seu interior. E com isso ele vai te dando as respostas, né? Ele vai ensinando você as formas de estar com ele, de encontrar-se com ele, e vai mostrando também os caminhos que você deve seguir para conquistar aquilo que você tanto sonha, tanto almeja, não é? A palavra de Deus diz que quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria. Então, por isso que a gente diz que é importante você orar com o outro, orar com alguém, estar em oração, meditando sobre a palavra de Deus, unidos neste propósito. E quando nós temos uma necessidade, colocamos diante de Deus essa necessidade, o nome dele é glorificado, porque quando a bênção vier, você vai poder dizer: eu pedi e Deus me ouviu. É importante que peçamos. Deus já sabe o que nós precisamos, mas eu também preciso entender, eu preciso crer que Ele sabe. Eu sei que Ele sabe, mas assim ainda eu peço porque eu me mostro o quê? Dependente de Deus. Com a força das minhas mãos e dos meus braços, muitas coisas não vão acontecer, porque depende de Deus, depende das promessas dEle, depende do cuidado dEle. Mas será que isso é para mim? Por que eu não estou tendo determinadas coisas que eu peço a Deus? Porque Deus conhece a frente. Ele sabe o que é bom para nós. Então, muitas vezes a gente pede e não recebe. Ou porque pedimos mal, né? Pedimos para o nosso próprio ego. Ou é porque quando nós pedimos, às vezes aquilo que pedimos vai nos causar mal lá na frente, vai nos afastar de Deus, vai nos afastar dos propósitos que Ele tem para nós, que é vida em abundância, vida plena, alegria. Então, a gente tem que pensar sim sobre estas coisas, porque como disse o Marcelo, Deus ele não é tirano, ele não é carrasco. Então, se é algo que nós pedimos e não temos, a gente tem que refletir, por que eu não estou recebendo? E Deus responde a nossa oração. Se você vai receber ou não e o porquê, Ele também responde. Porque quando nós clamamos a Deus, nós temos essa intimidade, nós vamos buscando ter intimidade com Deus, Ele vai falando aos nossos corações, Ele vai dando todas as passagens que a gente trilha, todos os caminhos, todos os nortes, Ele vai mostrando, vai por aqui, filho, olha por ali, não, volta, volta. Então Ele vai cuidando. Então é importante você colocar sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Sempre Deus em primeiro lugar para as suas necessidades, para as suas conquistas e gratidão. Agradecer, reconhecer que é Deus quem nos dá. Porque você acredita
Você pede, você ora, você pede e você recebe. Tudo o que pedirdes ao Pai, crendo em nome de Jesus, receberás. E a palavra dele é verdadeira, é fiel. Deus não volta atrás no que ele diz, não é? Isso. Dentro desse contexto, tem uma parábola que Jesus conta, né, que é a parábola do do juiz iníquo, que uma mulher ela insistiu várias vezes com esse juiz, né, uma causa que ela tinha lá na justiça, e ela vivia no pé desse juiz, né, ia lá e pedia e reclamava e clamava, até que um dia o juiz ele chegou à conclusão que ele teria que atendê-la, porque senão ela não ia dar sossego para ele. Então, o que Jesus também quer dizer com isto? Clama a mim e responder-te-ei. É aqui, ó, tá aqui na palavra, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que nós não temos noção do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Muitas vezes Deus ele tem coisas maravilhosas para nós, revelações, caminhos diferentes na nossa vida. E Jesus deixou esse exemplo também dessa parábola, né? Clama a Deus. Ele vai te ouvir. Talvez ele não atenda o seu pedido naquela hora, naquele momento, porque, como a Valéria mesmo disse, em alguns momentos não é aquela hora, não está no momento de você receber aquela bênção, porque você pode se esquecer de Deus, né? Porque você recebe uma bênção muito grande, você fica maravilhado e esquece. Muitas vezes você vai deixando Deus para trás. Então, Deus ele vai preparando o seu espírito, preparando o seu coração para que você não deixe de buscar a Deus, de estar caminhando com Deus. Deus é um amigo, ele quer você caminhando do lado dele, né? Moisés era chamado de amigo de Deus, né? Ele é conhecido como um amigo de Deus, né? Então, a forma como você se aproxima de um amigo é através de uma mensagem. Hoje, né, você tem as mídias sociais para você falar com seus amigos, né? Você vai lá, faz uma visita, conversa com ele, dá um telefonema, né? É a maneira como nós temos de acessar o nosso amigo, né? O Deus que nos guarda, o Deus que nos guia, né? Busque, clame a mim, né? Deus está falando para você, porque Ele quer que você peça, Ele quer que você busque a Ele, porque Ele não é intrometido, Ele não vai se intrometer na sua vida. Muitas pessoas, por altivez, por orgulho, né, acabam se distanciando de Deus. Deus não quer isso, Ele quer que você próximo, Ele quer você íntimo dEle. Então busque Deus, clame. Amém. Né? Então nós temos que estar sempre ao lado de Deus, caminhando, buscando Deus. Então é isso que essa palavra quer dizer. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. O que seria isso? Imaginem, a gente fica só imaginando, né? Que coisas grandes são essas, né? O reino de Deus é maravilhoso. Existem algumas descrições na palavra, né, também, sobre como será o reino de Deus, né? Como nós viveremos diante da glória de Deus, né? São coisas que nós nem conseguimos imaginar, né? Às vezes a gente fica aqui reclamando, né, na nossa caminhada, na nossa vida aqui, que tá tudo tão difícil, está tudo tão, né, complicado, mas nós não temos noção das maravilhas que Deus tem reservado para nós, né? Amém. Então vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus, ok? Não se esqueçam, curtem, comentem e compartilhem, né? Comentem aí, deixe um amém, né? Deixe um oi nos comentários para a gente saber que vocês estão, né, gostando dos nossos vídeos e que a gente possa também incluir vocês nas nossas orações, ok? Amém. Vamos fazer uma oração rápida, né, para a gente encerrar esse vídeo e agradecer a Deus por essa palavra, por essa revelação. Senhor?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos aqui para Te agradecer, Senhor, pelas dádivas que o Senhor nos dá todos os dias, pelo dom da vida, Senhor, pela esperança que temos em dias melhores, Senhor, para nós, para nossa família, para os nossos amigos, para todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora, para essa grande família, Senhor, unida e reunida para glorificar o Teu santo nome. Pai querido e Pai amado, guarda o nosso dia, guarda, Senhor, os nossos caminhos, os nossos passos, Senhor. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a estarmos sempre, Senhor, seguindo os Teus caminhos que são bons e são plenos para nós. Guarda-nos, Senhor, te agradecemos desde já por todas as Tuas vitórias para nós. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Jesus. Amém. E ainda em Sua presença, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai. Clamamos a Ti. Visite, Senhor, aqueles que estão clamando por Ti nesse momento, aqueles que estão nos hospitais, passando por alguma dificuldade, alguma doença, que estão clamando a Ti, ó Pai. Visita cada um deles nesse momento, toque o coração deles e mostre a eles que o Senhor está com eles, ó Pai, para que eles não desistam de buscar a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos pelo Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Amém, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Orem, continue orando e buscando a Deus. Clamem a Deus. Clamem a Deus. Deus os abençoe.